Ok, vamos tentar algo diferente aqui, só para a gente dar uma variada no formato de vídeos. Até porque esse conteúdo é mais um da série Como as pessoas podem ser babacas por causa de escolhas fúteis. A gente sabe que existe a batalha entre Android e iOS há muito tempo, mas nos Estados Unidos parece que esse duelo está chegando a proporções um tanto quanto estranhas, desagradáveis, esquisitas. Chame do que quiser, porque lá na terra Yankee, na terra dos comedores de hambúrguer, existe uma espécie de segregação entre Android e iOS através de um elemento que é muito pequeno, quase imperceptível. Você não vai nem notar se esse elemento aparecer para você. A maioria nem nota, mas os usuários estão se dividindo dentro do iMessage por causa da cor do balão de comunicação que diferencia usuários do Android e do iOS. Quem tem um iPhone é identificado no iMessage por um balão azul, e quem tem Android é identificado por um balão verde. O que, sinceramente, é uma grande bobagem, e isso tudo está gerando uma exclusão social nos Estados Unidos. Acredite se quiser, e é sobre isso que eu quero comentar com você nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e esse aqui são os meus 2 centavos sobre essa babaquice que está acontecendo dentro do território dos Estados Unidos, que é a segregação dos usuários do Android e do iOS. Quem tem iPhone acha que é raça superior. É basicamente isso que está acontecendo. Foi realizada uma pesquisa através das entrevistas via Pollfish em julho de 2024 com a participação de 1.000 adultos nos Estados Unidos. E eles responderam sobre o comportamento em relação aos usuários do Android e do iPhone. Desse grupo, cerca de 24% dos usuários do Android nos Estados Unidos relataram que se sentem excluídos das conversas em grupo por conta do smartphone que têm. Além disso, mais da metade dos entrevistados relatou sofrer zombarias por parte de usuários do iPhone. Olha, isso é algo muito babaca vindo dos Apple fanboys. E depois as pessoas reclamam que eu chamo o usuário de Apple de fanboy. Porque é comportamento de gente rançosa. É comportamento de gente insuportável. É comportamento... Bom, deixa pra lá. Enfim. O usuário norte-americano do iPhone é preconceituoso e não nega isso, tá? Por mais vergonhoso que isso seja. Pelo menos, aqui eu estou com os gráficos aqui na minha frente, funciona da seguinte forma. 1 em cada 5 usuários do smartphone da Apple confirmou na pesquisa que pensa menos de alguém quando vê a tal da bolha verde nas mensagens do Android. Isso chega a ser um estereótipo tão ridículo, tão imbecil, que eu mal consigo acreditar. Se bem que é o tal negócio, é um povo que se divide de forma polarizada em determinadas visões de mundo, e isso acaba se refletindo no cotidiano, nas pequenas coisas, em detalhes que passam desapercebidos na maioria das pessoas. É quase o racismo dentro dos aplicativos de comunicação, se você parar para pensar. É quase racismo, porque a discriminação acontece a partir do momento que você tem o elemento cor dentro de um aplicativo. E a gente sabe muito bem que lá, aqui, acolá, existem essas distinções através de detalhes e elementos que são totalmente superficiais, ignorantes e enfim, né? Sem falar em toda a pressão social que os usuários do Android sentem para poder trocar de smartphone, né? A pesquisa também pergunta se você considerou trocar para o iPhone diante da pressão pessoal. 30% dos usuários do Android disseram que sim, que pensam em trocar de smartphone por causa dos coleguinhas que usam o iPhone e ficam pressionando para que eles troquem de dispositivo. O que é alarmante, tá? Porque fica evidente que existe sim o impacto psicológico e que a exclusão e o preconceito podem promover nesses usuários. Por tabela, as decisões de consumo que em muitos casos são desnecessárias e equivocadas, que também acontecem por conta do fator emocional. Todo mundo sabe que a gente gasta a mais quando a gente está na baixa. As mulheres que compram sapatos, os homens que compram carros de luxo, eu que compro computadores e smartphones,
Quando a gente não tem grana ou quando a gente não está bem emocionalmente, a gente tende a gastar a mais. E isso é fato que todo mundo pode comprovar pela própria experiência prática. Você não precisa nem ser usuário de tecnologia para poder comprovar esse comportamento humano diante das tristezas cotidianas. Outro detalhe que a gente deve levar em consideração é que alguns usuários lá nos Estados Unidos, eles estão trocando a iMessage por outros aplicativos, como o WhatsApp e Telegram, apenas e tão somente para não constranger os amigos que têm um iPhone ou um Android e que não querem se sentir segregados por isso. Então, é melhor você utilizar um aplicativo neutro só para não ter problemas. Tudo isso, minha gente, revela o momento que nós vivemos como sociedade. A gente está na era onde a individualidade está falando mais alto do que o senso coletivo. E esses pequenos detalhes revelam uma convulsão social que está aparecendo dentro da nossa sociedade. E olha que a pesquisa tem mais. A pesquisa revela coisas assustadoras sobre o comportamento dos usuários do iPhone. Mais de 42% dos donos do iPhone utilizam outros apps fora do iMessage para facilitar a comunicação com quem possui o Android, evitando assim os problemas das bolhas de mensagem. E o mais bizarro de tudo isso, sim, porque sempre pode piorar, é que os usuários do Android agora encontraram dificuldades para criar novos relacionamentos afetivos justamente por causa dessa segregação estabelecida pelos usuários da Apple. Quase um quarto dos usuários dos smartphones da Apple relatou na pesquisa que a escolha de um Android pelo parceiro romântico poderia ser um fator determinante em um relacionamento, principalmente entre os homens. É inacreditável. Os homens tendem a afastar as mulheres que usam Android porque olham elas para menos. Gente, aqui é quase uma surpresa zero, porque o macho alfa normalmente se acha um McFag de carteirinha. Tá, eu entendo que tal comportamento não é exatamente um retrocesso da humanidade. A gente precisa lembrar para você que está vendo esse vídeo, e obrigado porque você chegou até aqui, porque decidiu aproveitar esse experimento para obter um pouco de informação útil. A gente tem que lembrar que a segregação de grupos sempre existiu. Ela só foi se adaptando às mudanças de coletivo e aos novos recursos tecnológicos para seguir dividindo e estereotipando quem é diferente. Agora, diante dos fatos apresentados pela pesquisa que descobriu ou concluiu que as pessoas agora estão se separando por causa da cor da bolha de comunicação do iMessage, e eu nem acredito quão ridículo e patético é dizer isso, é difícil não pensar que um grupo simplesmente decidiu parar de raciocinar, suspendendo a jornada natural de evolução e desenvolvimento de raciocínio lógico, apenas e tão somente porque esse mesmo grupo de pessoas pensa ou acredita que é mais cômodo e confortável simplesmente se afastar dessas pessoas que têm um comportamento diferente ou que pensam diferente. Olha, diante de tudo isso, resistir à ideia de que não houve um retrocesso em algum momento está cada vez mais difícil. E é triste pensar que nós chegamos no smartphone, na comunicação via satélite, na internet, e a gente tem que se separar do vizinho ou se afastar dele porque ele é um mala que julga a gente por causa da cor. Nossa, como um cara preto vivendo no Brasil, onde foi que eu já vi isso, hein? Ao longo de mais de 350 anos no Brasil, imagina lá nos Estados Unidos também. De novo, nós estamos separando as pessoas por causa da cor de uma bolha dentro de um aplicativo. É melhor a gente pensar para que rumo que a gente vai tomar, porque é um caminho perigoso. Não dá para dizer que a gente não vivia isso antes. A diferença é que antes eram seres humanos, agora são aplicativos de mensagens.